E você vai entender no decorrer desta mensagem. Aleluia. É uma passagem para os leitores da palavra bastante conhecida. Porém, eu creio que o Senhor vai falar comigo e contigo nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Toda honra e glória a ti, Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro ele, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ele pregava uma palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os para sua casa, lhes pôs a mesa. Então na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia. Pode ser na igreja, fica à vontade, meu Pai. Aleluia. Amados, esta palavra vai nos dizer a história de um homem. Um homem esse que estava outrora cego. Um homem esse que estudou nas melhores escolas. Um homem esse que era conhecido na religião. Um homem muito religioso. Um homem que estudou com Gamaliel. Seu nome, Saulo. Este homem, ele achava que o que ele estava fazendo era correto para Deus. Para ele, o cristianismo não passava de uma seita. Para ele, o cristianismo tinha que sofrer. Saulo estava pensando que estava tudo bem. Não é diferente hoje em dia. Quantas pessoas muitas vezes acham que estão fazendo o que é certo? Quantas pessoas acham muitas vezes, por estar cego, que aquele caminho é o correto? Mas a palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no fim leva à morte. Muitas das vezes, pastor, essa palavra é pregada, esse versículo que eu falei é pregado para falar das coisas do mundo. Há caminhos que para não parecer bons, a bebedeira, a balada, o cigarro, a bebida, há caminhos que para o homem parecem ser bons. Muitas das vezes, uma falsa religiosidade também é um caminho que para você parece ser bom, mas no fim pode te levar à morte espiritual. Mas
Eu vou chegar na mensagem onde eu li, aleluia, mas temos que saber o contexto antes, aleluia. Saulo, em mais uma rotina de perseguir cristãos, ele recebeu a autorização para ir à cidade de Damasco, para continuar fazendo ali a sua rotina. Porém, mal sabia ele que ele teria o maior encontro da sua vida. Mal sabia ele que aquele dia, aleluia, a tua vida mudaria completamente. Aleluia, no meio do caminho, ele pega, andando a caminho de Damasco. A palavra nos diz que chegou um grande clarão na frente de Saulo. Aleluia. E além daquele clarão aparecer, aquele clarão começou a falar com ele, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo estava tão cego que ele não conhecia nem sabia quem era. Era como se estava dizendo assim: como é que eu vou perseguir quem eu não conheço? Diga-me quem tu és, Senhor. Aleluia. Aí Jesus ele pega e fala: eu sou Jesus, o Cristo, o Nazareno, a quem tu tanto persegue. Tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Tudo é para ti muitas das vezes combater com aquilo que você não aguenta. Tudo é para ti muitas vezes desobedecer. Tudo é para ti muitas vezes você lutar contra o teu chamado. Você lutar contra o teu ministério. Tem muitas pessoas, aleluia, que estão paradas. Não é porque o pastor não dá oportunidade. Não é porque o pastor não quer, aleluia. É porque muitas das vezes está recalcitrando contra os aguilhões. Aleluia. Quer fazer as coisas do seu jeito. Quer fazer o teu chamado do teu jeito. Mas não quer fazer segundo a vontade de Deus. Não quer cumprir o teu chamado. Fica querendo recalcitrar contra os aguilhões. Fica querendo desobedecer. Aleluia. Muitas vezes com uma frase secular que diz: dá murro em ponto de faca. Muitas das vezes quer pegar e falar: eu sei, eu vou, eu faço do meu jeito. Mas a nossa vida tem que ser embasada no Senhor. Aleluia. Mas como é que eu persigo o Senhor? Como é que eu vou perseguir o Senhor? Quando você persegue um dos pequeninos do Senhor, você persegue a Cristo. Quando muitas das vezes você persegue um cristão, você está perseguindo a Cristo. Aleluia. Porque mal sabem os perseguidores que nós somos soldados de um exército mais que vencedor. Aleluia. Que já entra na batalha sabendo que vai ganhar. Não por prepotência, mas pela certeza que Jesus nos deu em 2 versículos. O primeiro versículo do livro de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E olha quem é o nosso general de guerra, pastor Master. O nosso general de guerra é aquele que venceu o mundo por mim e por você. Aleluia. E o outro versículo, no livro de Romanos, capítulo número 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas sois mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas que coisas, bispo? Você lê alguns versículos anteriores, vai te fazer uma indagação e uma pergunta: quem nos separará do amor de Deus? É Ele que nos justifica. Aleluia! Será que vai ser a fome, a nudez, a peste, a doença, a enfermidade? Aleluia. Muitas vezes somos entregues todos os dias ao matadouro. Aleluia. Mas em todas essas coisas sois mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por que você está dizendo que vai morrer neste deserto? Por que você está dizendo que não aguenta mais essa luta? Por que você está dizendo: eu vou perecer, eu vou morrer? Aleluia. O salmista pega e fala no livro do Salmo, número 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. É pelo
cego durante 3 dias. Deus mostrando para ele o quão cego ele estava. Aleluia. Como o hino 15 da harpa começa dizendo, né? Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e teu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Quem sabe nenhum de nós merece estar aqui, aleluia, porque todo mundo conhece a tua natureza. Se você for deixar a tua meu Deus, se você deixar a tua natureza reinar, aleluia, não sai nada, aleluia. Quer ver? Quando você se entrega para o Senhor, a primeira coisa, você entrega a tua alma, a tua vida e o teu coração para o Senhor, aleluia. Salmos número 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu acho interessante, achei muito interessante o que o pastor Moacir fala, aleluia, na hora de chamar o pregador, aleluia, está aqui o pregador fulano de tal, que vai falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Só que ele não fala, aleluia, o que muitos crentes acabam falando, aleluia. Vem aqui o pregador para falar o que sentiu no teu coração. Aí a história muda. Muitas das vezes a gente fala, os crentes costumam virar um jargão, pastor Walter. Eu senti no meu coração. Cuidado com essa palavra. Eu senti no meu coração. Ah, como assim, bispo? Está errado? Eu vou falar pela palavra. O coração do homem, ele é enganoso. Então, se você falou sentir no meu coração, você está deixando se levar por onde? Pelo teu coração. Agora, quando você deixa Deus tocar o teu coração, é diferente. Aleluia, achei interessante, eu presto atenção nos detalhes. Aleluia, quando nós vamos assim fala, aleluia, o pregador vai falar o que Deus falar em teu coração. Aí a história muda, porque aí o pregador, aí o cristão, ele é movido, teu coração é movido pelo que o Senhor ordena. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor e tu entrega. Agora é diferente você falar, Deus tocou no meu coração, Deus, aleluia, falou comigo dentro do meu coração. Agora não deixa de se levar pelo teu coração, porque senão você vai se enganar. E é biblicamente falando nisso. Aleluia. Voltando para a palavra do Senhor, Saulo ficou 3 dias cego. Aleluia, não enxergava nada. Foi parado na casa de uma rua chamada Direita, e pegou e foi lá e ficou na casa daquele homem. De repente, o profeta Ananias estava ali tranquilo na dele, quando de repente ele ouve Jesus falando: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, porque o servo ouve. Eu tenho uma missão para você, Ananias. Você vai numa rua chamada Direita, você vai, pega, bate naquela casa e fala que quer falar com o homem, aleluia. E você vai orar por aquele homem, e ele está cego, e ele será curado. Ananias, solícito como sempre, tudo bem, Senhor, mas me diga o nome dele para não ficar perdido. Quem é este homem? Este homem é Saulo de Tarso. Aleluia. Aí eu imagino Ananias pegando e falando: Senhor, com todo respeito, o senhor quer me matar? Esse homem, ele persegue o teu povo. Quantos amigos meus profetas ali morreram à fome? Quantos foram perseguidos por ele? É como se ele falasse assim: esse homem não merece. Esse homem não merece ser curado. Mas Jesus pega e fala: vai, Deus, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele vai ser o pregador dos gentios nessa terra. Aí começa a pregação da campanha, meu pastor. Aleluia. Vai, este é para mim um vaso escolhido. Quem sabe na tua família tem aquelas pessoas, que ao seu redor já colocou um jargão, aleluia, que eu acho até mesmo esdrúxulo esse jargão que o povo fala. Paulo que nasce torto, morre torto, mas Jesus
E Ananias foi, aleluia, contrariado, mas foi, aleluia. E ele chega no lugar, chama Saulo, ora por Saulo, e a sua visão é restaurada, e o perseguidor se torna perseguido. Aleluia. E a sua vida é mudada, e aí ele prefere usar o nome de Paulo. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. E aí, usando já o nome de Paulo, se torna um grande apóstolo, um grande evangelista, um grande missionário. Aleluia.